E aí, galera, tudo bom? Aqui quem está falando é a professora Marisa de Ciências. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre a capacidade de dissolução da água. A vida, tal como a conhecemos, depende da capacidade de dissolução da água. E vamos entender isso hoje nessa aula. A solubilidade é o quê? É um processo em que uma substância se dissolve em outra. A capacidade da matéria se dissolver em outra é uma propriedade física da matéria. E de acordo com a solubilidade, os materiais podem ser classificáveis em solúveis, quando eles se dissolvem, e insolúveis quando eles não se dissolvem. E por que é tão importante essa capacidade de dissolução da água? Em primeiro lugar, as nossas membranas, elas são formadas por um material que é insolúvel em água. E muitos nutrientes que chegam até as nossas células, como por exemplo, minerais, açúcares, proteínas, eles são transportados pelo sangue e são dissolvidos no sangue. Lembrem-se que o nosso sangue é constituído principalmente por água. Agora vamos analisar a água na formação de misturas. Em primeiro lugar, o que é uma mistura? É quando adicionamos um material a outro material. Para estudarmos as misturas, é preciso que a gente estude uma porção separada da matéria que se chama sistema. As misturas, elas são classificadas em homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela em que só aparece uma fase, ou seja, o material é totalmente dissolvido no outro. Já na mistura heterogênea, nós vamos ter duas ou mais fases. E essas fases é uma parte uniforme do sistema. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções. E o principal solvente, que é a substância que dissolve outras substâncias, é a água. Portanto, a água é conhecida como o solvente universal. E os materiais que são dissolvidos na água são chamados de solutos. As soluções em que o solvente é a água são denominadas de soluções aquosa. Exemplo disso, a água mineral. Porém, não são todas as soluções que não são todas as substâncias, em que a água pode dissolver. Existem sim substâncias que são insolúveis em água. Nesse caso, a gente vai ter uma mistura heterogênea. Como exemplo, a água com o óleo. O óleo, ele não se mistura na água, por ser mais denso. Então, ele sobe, ele fica na parte mais alta. Agora, vamos abordar algumas formas de separação de mistura em que a água está envolvida. Por exemplo, a decantação. É um método que se baseia na diferença de densidade das fases de uma mistura heterogênea. Como é que é feito? Deixa-se a mistura em repouso para que a fase mais densa se deposite no fundo do recipiente. Em seguida, a fase menos densa é transferida para outro recipiente. A filtração é um método usado para separar componentes de uma mistura heterogênea que se baseia no tamanho das partículas que compõem as fases. Como é que se faz uma filtração? Passa-se a mistura por um filtro no qual ficarão retidos os componentes que apresentam partículas maiores do que os poros do filtro. Essa técnica ela é muito utilizada no nosso dia a dia, inclusive aí para coar o café.
Existem métodos de separação que têm grande importância para a indústria. Como exemplos, nós vamos citar a separação do cloreto de sódio da água. Então, é feito primeiro uma evaporação, tá? O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Isso é feito onde? Nas salinas, tá? Para quê? Para que seja retirado o sal de cozinha. Então, em que consiste? Em primeiro lugar, a água do mar é bombeada para tanques rasos, mas muito grandes. Esses tanques ficam expostos ao sol, porque o sol vai favorecer o quê? O processo da evaporação. Com isso, o sal fica retido e então ele pode ser utilizado. Outro importante método é a destilação, que separa os componentes de uma mistura homogênea com base na temperatura de ebulição, que é a temperatura de fervura. Esse é o método utilizado para obter o etanol, usado como combustível, a partir de uma mistura na qual a água e o etanol são os principais componentes. Pelo método da destilação, a mistura é aquecida em um recipiente fechado e o etanol, que tem menor temperatura de ebulição do que a água, é vaporizado. Logo em seguida, ele passa por uma etapa de condensação, que é a transformação do gasoso em líquido, retornando ao estado líquido para ser recolhido em um recipiente apropriado. A destilação também pode ser empregada para separar uma mistura homogênea de água e material dissolvido nela. Para isso, a solução é aquecida, a água evapora, ela se torna em vapor. Então, esse vapor é condensado e recolhido em outro recipiente, realizando assim a separação. Muitas vezes, a água tratada passa pela destilação para ser usada em alguns processos industriais. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou da aula, dá um like e compartilha esse conteúdo. Até a próxima, aguardo vocês. Um grande beijo.